O mundo é vasto e diversificado, repleto de cidades que se estendem por grandes áreas e abrigam milhões de pessoas. Agora, vamos explorar as 5 maiores cidades do mundo, conhecendo suas características únicas, culturas vibrantes e desafios que enfrentam devido à sua enorme população. Temos Tóquio, a maior cidade do mundo, originalmente chamada de Edo, era uma pequena aldeia de pescadores até o século XVI. No início do século XVII, Edo se tornou a capital do shogunato Tokugawa, e a cidade cresceu rapidamente em importância e tamanho. Após a restauração Meiji em 1868, o nome foi mudado para Tóquio, que significa a capital oriental, e a cidade se tornou oficialmente a capital do Japão, substituindo Kyoto. Economia e influência global. Tóquio é um dos principais centros financeiros do mundo. A cidade abriga a Bolsa de Valores de Tóquio, uma das maiores do planeta, e é sede de muitas das maiores corporações internacionais. A economia de Tóquio é diversificada, abrangendo desde finanças e tecnologia até manufatura e cultura. A cidade é um motor econômico não apenas para o Japão, mas também para a Ásia e o mundo. Cultura e estilo de vida. Tóquio é famosa por sua mistura única de tradição e modernidade. Por um lado, a cidade é repleta de templos antigos, santuários e jardins tradicionais, como o Senso-ji em Asakusa e o Meiji-jingu em Shibuya. Por outro lado, Tóquio é uma metrópole futurista, conhecida por seus arranha-céus, tecnologia de ponta e bairros movimentados como Shibuya, Shinjuku e Akihabara, o epicentro da cultura otaku e da eletrônica. A gastronomia de Tóquio é outra atração mundial. A cidade possui mais restaurantes com estrelas Michelin do que qualquer outra cidade no mundo, oferecendo desde sushi tradicional até experiências culinárias inovadoras. Tóquio também é conhecida por suas tendências de moda, com bairros como Harajuku sendo famosos por seus estilos únicos e criativos. Desafios urbanos. Como qualquer megacidade, Tóquio enfrenta desafios significativos. A superlotação é um problema constante, especialmente nos transportes públicos, que são famosos por sua pontualidade, mas também por estarem frequentemente lotados. A cidade também está localizada em uma área sísmica ativa, o que a torna suscetível a terremotos, potencialmente, a tsunamis. Para mitigar esses riscos, Tóquio possui algumas das infraestruturas mais avançadas do mundo em termos de resistência a desastres naturais. Qualidade de vida. Apesar dos desafios, Tóquio é frequentemente classificada como uma das cidades mais seguras e limpas do mundo. A qualidade dos serviços públicos, como saúde e educação, é muito alta, e a cidade oferece uma ampla gama de atividades culturais, parques, museus e eventos que tornam a vida na cidade vibrante e dinâmica. Tóquio continua a ser uma cidade em constante evolução, mantendo suas tradições culturais ao mesmo tempo em que abraça a inovação e a modernidade. É um verdadeiro símbolo de como uma megacidade pode crescer e prosperar enquanto enfrenta desafios globais. A segunda maior cidade do mundo em termos de população é Delhi, a capital da Índia. Com aproximadamente 31 milhões de habitantes em sua área metropolitana, Delhi é uma metrópole vibrante que combina rica herança cultural com rápido desenvolvimento moderno. História e evolução. Delhi possui uma história rica que remonta a milhares de anos, sendo mencionada em antigos textos indianos como o Mahabharata. Ao longo dos séculos, Delhi foi governada por diversos impérios, incluindo os Mauryaas, Mughals e o Império Britânico. Após a independência da Índia em 1947, Delhi foi escolhida como a capital do novo país, substituindo Calcutá. Desde então, a cidade tem crescido exponencialmente, tornando-se um centro político, cultural e econômico crucial na Índia. Economia e influência global. Delhi é um dos principais centros econômicos da Índia. A cidade abriga numerosas empresas multinacionais, centros de tecnologia da informação e indústrias manufatureiras. Sectores como telecomunicações, finanças, comércio e serviços contribuem significativamente para o PIB da cidade. Além disso, Delhi é um importante hub para startups e inovação tecnológica, atraindo investidores e empreendedores de todo o mundo. Cultura e estilo de vida. Delhi é um verdadeiro mosaico cultural, refletindo a diversidade da Índia.
A cidade é famosa por seus festivais vibrantes, como Diwali, Holi e Eid, que são celebrados com entusiasmo por todas as comunidades. A culinária de Delhi é igualmente diversificada, oferecendo desde pratos tradicionais como o chaat e kebabs até uma ampla variedade de cozinhas internacionais. A cidade também é um centro de arte e entretenimento, com numerosos teatros, galerias de arte e eventos culturais ao longo do ano. Desafios urbanos. Como uma das maiores megacidades do mundo, Delhi enfrenta diversos desafios urbanos. A superlotação é um problema constante, resultando em congestionamentos severos e longos tempos de deslocamento. A poluição do ar é outro grande desafio, frequentemente atingindo níveis perigosos que afetam a saúde dos habitantes. Além disso, a infraestrutura urbana muitas vezes luta para acompanhar o rápido crescimento populacional, resultando em deficiências nos sistemas de transporte, saneamento e habitação. Iniciativas e soluções. Para enfrentar esses desafios, as autoridades de Delhi têm implementado várias iniciativas. Projetos de expansão da rede de metrô visam reduzir o congestionamento no trânsito, enquanto programas de plantio de árvores e regulamentações ambientais buscam melhorar a qualidade do ar. Além disso, há esforços contínuos para modernizar a infraestrutura urbana, melhorar os sistemas de saneamento e fornecer moradia acessível para todos os cidadãos. Qualidade de vida. Apesar dos desafios, Delhi oferece uma qualidade de vida dinâmica e diversificada. A cidade possui uma ampla gama de instituições educacionais de renome, hospitais de alta qualidade e uma rica oferta de atividades culturais e recreativas. Parques como o Lodge Garden e áreas verdes como o Jardim Botânico proporcionam espaços de lazer para os habitantes. Além disso, a hospitalidade indiana e a diversidade cultural tornam Delhi um lugar acolhedor para moradores e visitantes. Delhi continua a evoluir como uma das cidades mais influentes do mundo, equilibrando tradição e modernidade enquanto enfrenta os desafios de uma população em constante crescimento. Seu papel central na política, economia e cultura da Índia garante que Delhi permaneça uma metrópole vital e dinâmica no cenário global. Delhi é uma cidade vibrante, onde o passado e o presente coexistem de forma única. Com uma herança rica, uma economia em crescimento e uma população em expansão, a cidade continua a ser um dos centros mais importantes da Índia e do mundo. Seus desafios são grandes, mas a resiliência e o dinamismo de Delhi refletem o espírito indomável de seus habitantes. Xangai, a terceira maior cidade do mundo, localizada na costa leste da China, é a maior cidade do país e uma das maiores do mundo, com uma população de mais de 27 milhões de pessoas em sua área metropolitana. É uma das cidades mais dinâmicas e cosmopolitas da China, servindo como um centro global de comércio, economia, cultura e inovação. História de Xangai. Xangai começou como uma pequena vila de pescadores e mercado durante a dinastia Song, 960-1279. No entanto, seu crescimento acelerado começou no século XIX, quando o Tratado de Nanjing, em 1842, forçou a China a abrir várias cidades portuárias ao comércio exterior, incluindo Xangai. Isso transformou a cidade em um dos principais centros comerciais da Ásia, atraindo comerciantes de todo o mundo. No início do século XX, Xangai era conhecida como a Paris do Oriente devido à sua influência cultural e à vida noturna vibrante. Após a Revolução Comunista de 1949, a cidade passou por um período de estagnação econômica, mas a partir das reformas econômicas de Deng Xiaoping nos anos 1980, Xangai começou a se transformar novamente, desta vez em uma das maiores potências econômicas globais. Economia e crescimento. Xangai é o centro financeiro da China e um dos maiores do mundo. A cidade abriga a Bolsa de Valores de Xangai, uma das mais influentes do planeta. O distrito de Pudong, em particular, simboliza o crescimento espetacular de Xangai nas últimas décadas. Antes uma área subdesenvolvida, Pudong se transformou em um distrito ultramoderno, repleto de arranha-céus, incluindo a Torre de Xangai, a segunda mais alta do mundo, o Centro Financeiro Mundial de Xangai e a Torre Jinmao. O porto de Xangai é o mais movimentado do mundo em termos de tonelagem de carga e um ponto vital no comércio global. A cidade também é um importante centro de manufatura, tecnologia, biotecnologia e indústrias criativas. Cultura e estilo de vida.
Xangai é uma cidade onde o antigo e o moderno convivem harmoniosamente. A cidade oferece uma mistura fascinante de arquitetura colonial ocidental, com edifícios históricos ao longo do Bund, e arquitetura ultramoderna em Pudong. Bairros tradicionais, como a cidade antiga, ainda preservam o charme do passado, com templos, mercados e casas de chá centenárias. A cidade também é um centro cultural da China, com uma vibrante cena artística e numerosos museus, como o Museu de Xangai, conhecido por sua extensa coleção de artefatos chineses antigos. A Ópera de Xangai e o Balé de Xangai são renomados internacionalmente, e o Centro de Arte Oriental de Xangai é um ponto focal para performances de música clássica e teatro. Xangai é também uma capital da moda e da gastronomia na China. A cidade cedia o Shanghai Fashion Week e é conhecida por suas boutiques de luxo e shoppings sofisticados. Em termos de gastronomia, Xangai é famosa pela sua culinária, que inclui pratos como xiao longbao, dumplings de sopa, air crab, caranguejo peludo, e uma variedade de pratos que refletem tanto a culinária tradicional de Xangai quanto influências internacionais. Desafios urbanos. Como muitas megacidades, Xangai enfrenta desafios significativos. A poluição do ar e a densidade populacional são problemas persistentes. O rápido crescimento econômico também trouxe disparidades sociais e a pressão sobre a infraestrutura urbana, como o trânsito e a habitação. Para mitigar esses problemas, o governo de Xangai tem investido fortemente em transporte público, incluindo uma extensa rede de metrô, que é uma das maiores e mais modernas do mundo. Outro desafio é a gestão da água, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade, pois Xangai está localizada no delta do rio Yangtze, uma área propensa a inundações. Inovação e sustentabilidade. Xangai está na vanguarda da inovação na China, especialmente em áreas como tecnologia financeira, fintech, inteligência artificial, biotecnologia e cidades inteligentes. O governo municipal está implementando políticas para tornar Xangai uma cidade mais sustentável, com iniciativas para reduzir a emissão de carbono, aumentar a eficiência energética e promover o uso de veículos elétricos. Além disso, Xangai está se posicionando como um centro global de inovação, atraindo talentos e investimentos de todo o mundo. A cidade abriga zonas de livre comércio e hubs tecnológicos, como o Zhangjiang High-Tech Park, que concentra empresas de ponta nas áreas de tecnologia e biotecnologia. Qualidade de vida. Apesar dos desafios, Xangai oferece uma alta qualidade de vida, com acesso a serviços de saúde de primeira linha, uma vasta gama de opções educacionais, tanto locais quanto internacionais, e uma rica oferta cultural e de entretenimento. A cidade possui uma ampla rede de parques e espaços verdes, como o Parque Century e o Jardim Yu, que oferecem um refúgio tranquilo em meio à agitação urbana. Xangai continua a crescer e evoluir, solidificando sua posição como uma das cidades mais importantes e influentes do mundo. Com um pé no passado e o olhar voltado para o futuro, Xangai é um exemplo impressionante do desenvolvimento urbano e econômico da China. Nossa quarta cidade é São Paulo, frequentemente chamada de Sampa pelos locais, é a maior cidade do Brasil e da América Latina, com uma população de cerca de 22 milhões de pessoas na sua área metropolitana. É o coração econômico do Brasil e um dos centros urbanos mais dinâmicos e culturalmente diversos do mundo. História de São Paulo. Fundada em 1554 por padres jesuítas, São Paulo começou como uma pequena missão religiosa e, por séculos, foi uma cidade de pouca relevância no cenário nacional. No entanto, no final do século XIX, a cidade começou a crescer rapidamente devido ao boom da produção de café, que transformou São Paulo em um importante centro econômico. A partir do século XX, a cidade se industrializou rapidamente, atraindo migrantes de várias partes do Brasil e imigrantes de todo o mundo, incluindo italianos, japoneses, árabes e portugueses. Esse fluxo de pessoas contribuiu para a diversidade cultural e o crescimento da cidade, transformando-a no gigante econômico que é hoje. Economia e crescimento. São Paulo é a capital econômica do Brasil e um dos principais centros financeiros da América Latina. A cidade é sede de algumas das maiores empresas do Brasil, bem como de várias multinacionais. O Centro Financeiro de São Paulo, que inclui a Avenida Paulista e a região da Berrini, é um dos mais importantes da região, abrigando sedes de bancos, corretoras e grandes corporações.
A economia de São Paulo é diversificada, abrangendo setores como finanças, serviços, tecnologia, indústrias automotiva e farmacêutica, além de ser um importante polo de startups e inovação. O Porto de Santos, localizado a cerca de 70 quilômetros da cidade, é o maior porto da América Latina e um ponto crucial para o comércio internacional do Brasil. Cultura e diversidade. São Paulo é uma cidade multicultural, resultado de séculos de imigração. A cidade é um caldeirão de culturas, refletido em seus bairros, eventos, e especialmente, na culinária. Bairros como Liberdade, famoso pela maior comunidade japonesa fora do Japão, Bixiga, com forte influência italiana, e Bom Retiro, tradicionalmente judeu e coreano, exemplificam essa diversidade. A cidade é também um importante centro cultural, com uma vibrante cena artística e eventos de renome internacional, como a Bienal de São Paulo, uma das mais prestigiadas exposições de arte contemporânea do mundo, e o Carnaval de São Paulo, que atrai milhões de foliões todos os anos. São Paulo possui uma rica oferta de teatros, museus, como o MASP, o Museu de Arte de São Paulo e o Museu do Ipiranga, além de uma intensa vida noturna com bares, restaurantes e casas de shows. A cidade é também conhecida pelo seu amor ao futebol, sendo lar de alguns dos maiores clubes do Brasil, como Corinthians, Palmeiras e São Paulo FC. O estádio do Morumbi e a Arena Corinthians são templos do futebol paulistano, onde grandes jogos e eventos esportivos são realizados. Educação e inovação. São Paulo é um dos principais centros educacionais do Brasil. A cidade abriga algumas das melhores universidades do país, como a Universidade de São Paulo, USP, e a Fundação Getúlio Vargas, FGV, que são reconhecidas internacionalmente. A cidade também é um hub de inovação, com várias incubadoras de startups, centros de pesquisa e tecnologia, e eventos como a São Paulo Tech Week. Desafios urbanos. Apesar de sua grandeza, São Paulo enfrenta desafios significativos. O trânsito caótico é um dos principais problemas da cidade, agravado pelo crescimento rápido e pela falta de um planejamento urbano eficiente nas décadas passadas. Para tentar mitigar esse problema, a cidade tem investido em expansão do transporte público, incluindo a rede de metrô, ônibus e ciclovias. Outro grande desafio é a desigualdade social. Enquanto algumas áreas da cidade são extremamente ricas e desenvolvidas, outras sofrem com a falta de infraestrutura básica, como saneamento e habitação. As favelas de São Paulo são um reflexo dessa disparidade, onde milhões de pessoas vivem em condições precárias. No entanto, várias ONGs e iniciativas governamentais têm trabalhado para melhorar as condições de vida nessas áreas. A cidade também enfrenta problemas de poluição, tanto do ar quanto dos rios que a cortam, como o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, que estão entre os mais poluídos do Brasil. Esforços de despoluição e revitalização estão em andamento, mas o progresso tem sido lento. Sustentabilidade e futuro. Nos últimos anos, São Paulo tem investido em políticas de sustentabilidade e projetos de revitalização urbana. A cidade está promovendo o uso de energias renováveis, a construção de prédios mais sustentáveis e a criação de espaços verdes, como o Parque Ibirapuera, um dos maiores e mais importantes da cidade. Além disso, São Paulo tem se posicionado como uma cidade global, atraindo eventos internacionais, investimentos estrangeiros e se consolidando como uma das principais portas de entrada para negócios na América Latina. Qualidade de vida. São Paulo é uma cidade de contrastes, onde o moderno encontra o tradicional e o luxo convive com a simplicidade. Apesar dos desafios, a cidade oferece uma alta qualidade de vida, especialmente para quem pode aproveitar suas vastas ofertas culturais, gastronômicas e de lazer. Com uma economia forte, uma cultura vibrante e uma população resiliente, São Paulo continua a ser uma das cidades mais importantes do Brasil e da América Latina, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento do país. A quinta cidade é a Cidade do México, é a capital e a maior cidade do México, com uma população de cerca de 21 milhões de pessoas em sua área metropolitana, tornando-a uma das maiores cidades do mundo. Rica em história, cultura e diversidade, a Cidade do México é o coração político, econômico e cultural do país. História da Cidade do México. A história da Cidade do México remonta ao período pré-colombiano, quando era conhecida como Tenochtitlán, a capital do Império Azteca.
Fundada em 1325, Tenochtitlan foi construída em uma série de ilhas no Lago Texcoco. Era uma das maiores cidades do mundo na época, com uma arquitetura impressionante e uma complexa rede de canais. Em 1521, Tenochtitlan foi conquistada pelos espanhóis liderados por Hernán Cortés. A cidade foi quase completamente destruída e, sobre suas ruínas, os colonizadores construíram a nova cidade, que se tornaria a Cidade do México. Ao longo dos séculos, a Cidade do México cresceu e se desenvolveu, tornando-se o centro político e econômico do México. Cultura e patrimônio. A Cidade do México é uma das cidades mais antigas das Américas e possui uma rica herança cultural. O Centro Histórico, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, abriga uma impressionante coleção de edifícios coloniais, incluindo a Catedral Metropolitana, o Palácio Nacional, que exibe murais de Diego Rivera, e o Templo Mayor, que guarda os vestígios da antiga Tenochtitlan. A cidade também é famosa por seus museus. O Museu Nacional de Antropologia é um dos mais importantes do mundo, com uma vasta coleção de artefatos pré-hispânicos. O Museu Frida Kahlo, também conhecido como Casa Azul, é dedicado à vida e obra da icônica artista mexicana Frida Kahlo. Outro destaque é o Museu Soumaya, que abriga uma das maiores coleções de arte privada da América Latina. Economia e infraestrutura. A Cidade do México é o centro econômico do país. Como a capital, ela abriga a sede de muitas das maiores empresas mexicanas e internacionais que operam no México. A cidade tem uma economia diversificada, que abrange desde o setor financeiro e serviços até a manufatura, telecomunicações e turismo. O setor de turismo é especialmente importante, já que a Cidade do México é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Além de seus marcos históricos e culturais, a cidade é famosa por sua gastronomia, considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Pratos como tacos, tamales e enchiladas são apenas algumas das delícias que se originaram na cidade. A infraestrutura da Cidade do México inclui um extenso sistema de transporte público, com uma das maiores redes de metrô do mundo, além de ônibus e táxis. No entanto, a cidade enfrenta desafios significativos, como o trânsito intenso e a poluição do ar, que são problemas crônicos devido à alta densidade populacional e à topografia da cidade, que é cercada por montanhas. Desafios urbanos. A Cidade do México enfrenta vários desafios urbanos típicos de grandes metrópoles. O tráfego intenso é uma constante, com congestionamentos que podem durar horas. A poluição do ar é outro problema, exacerbado pela localização geográfica da cidade, que fica em um vale rodeado por montanhas, dificultando a dispersão dos poluentes. Outro desafio é o abastecimento de água. A cidade é construída sobre o que era um grande lago, e a extração excessiva de água subterrânea tem causado o afundamento gradual do solo, conhecido como subsidência. Isso tem gerado problemas de infraestrutura e risco para os edifícios e moradores. Vida cultural e social. A vida cultural da Cidade do México é vibrante e diversa. A cidade é o lar de uma intensa cena artística e musical, com festivais, exposições e eventos acontecendo o ano todo. O Festival Internacional Cervantino, o maior festival de artes da América Latina, atrai artistas e visitantes de todo o mundo. A música é uma parte vital da cultura da Cidade do México, com gêneros que vão do mariachi tradicional à música pop e rock. A cidade também tem uma vida noturna agitada, com uma vasta oferta de bares, restaurantes e casas noturnas que oferecem uma mistura de experiências, desde o moderno ao tradicional. Os parques e espaços verdes, como o Bosque de Chapultepec, um dos maiores parques urbanos do mundo, oferecem um refúgio dentro da cidade. Chapultepec também abriga o Castelo de Chapultepec e vários museus, além de lagos, trilhas e áreas para piqueniques. Inovação e futuro. Nos últimos anos, a Cidade do México tem se esforçado para enfrentar seus desafios urbanos por meio de políticas de inovação e sustentabilidade. Iniciativas de transporte sustentável, como o sistema de bicicletas compartilhadas Ecobici, e projetos de mobilidade urbana têm ajudado a aliviar parte do congestionamento e da poluição. A cidade também está investindo em novas tecnologias e infraestrutura para se posicionar como uma cidade inteligente, com foco em eficiência energética, gestão de resíduos e governança digital.
A Cidade do México é uma metrópole que combina uma rica herança histórica com a modernidade e a inovação. É um lugar onde o passado e o presente coexistem, oferecendo uma experiência cultural única e uma vida urbana vibrante. Apesar dos desafios que enfrenta, a cidade continua a ser o coração pulsante do México, desempenhando um papel crucial na vida do país e na região. Essas 5 cidades não são apenas as maiores do mundo em termos de população, mas também são centros de cultura, economia e inovação. Cada uma delas enfrenta desafios únicos, mas também oferece oportunidades incríveis para seus habitantes e visitantes. Seja na Ásia, América Latina ou América do Norte, essas megacidades continuam a moldar o futuro do nosso planeta. Ao olharmos para o futuro, as lições e experiências dessas cidades gigantescas serão essenciais para entender o caminho que o mundo tomará nas próximas décadas.